E não só o preconceito aqui, não vai entrar só com as pessoas que têm o HIV, são preconceitos enraizados na nossa sociedade, a desigualdade de gênero e várias outras coisas que a gente vai abordar aqui. Vários dados, todos os dados que eu trouxe, que a gente trouxe, foram ou do Ministério da Saúde, ou de uma organização que faz pesquisas e divulgação sobre AIDS no Brasil e no mundo. E então eu já começo com essa frase aqui. Tenho muito medo que minha família descubra que eu tenho HIV. Se já me discriminaram por ser lésbica, imagine se descobrirem que sou soropositiva. Então, assim, essa pessoa aqui tem todos os aspectos de já ser marginalizada, já viver às margens da sociedade, né? Então, ela sofre preconceito por ser mulher, por ser preta, por ser lésbica, e ainda ela tem HIV. Então, imagina, ela não vai querer contar. Tipo, a pessoa pensa, se já me discriminam por ser preta, por ser lésbica, como que eu vou contar? Como que eu vou chegar e contar para outra pessoa que eu tenho HIV? Então, não se sente confortável com isso, sente medo. E tudo isso vai influenciar tanto no acesso ao tratamento como no acesso aos testes que tem que fazer para saber se tem. E aí, se a pessoa tem esse medo, não faz o teste, não sabe se tem, vai continuar passando esse vírus adiante. Então, agora, vocês vão entrar nesse site aqui, nesse link, ou pelo QR Code, que tem 3 perguntas lá para vocês responderem, só para a gente iniciar essa discussão aqui, para a gente ver o que vocês pensam sobre esse assunto. E aí, depois que vocês responderem, é claro, a gente vai conversar sobre e tal. Então, entra nesse site, eu vou deixar aqui mais um minuto, e aí já eu abro para ver o que vocês responderam. Vocês vão usar uma palavra só. E aí a gente vai formar uma nuvem de palavras com as perguntas que eu coloquei lá. E aí, quem não quiser entrar, ou quem não puder, enfim, pode colocar. Daqui a pouco eu vou colocar a pergunta, aí vocês podem responder aqui no chat também, igual a professora Sandra colocou. Espera aí que eu vou copiar o link. Já coloquei. Então eu vou apresentar aqui. Vamos ver se vocês já colocaram alguma coisa. Então, a primeira pergunta, quais são as formas de transmissão do vírus? E aí colocaram mucosas, penetração, sexo, o que mais? Coloquem no chat também, se vocês quiserem. Pelo sangue, compartilhar seringas. E aí, muita gente, então, né, tá falando da relação sexual sem proteção, e é isso mesmo, né, a principal forma de transmissão pela relação sexual sem proteção, por compartilhamento de seringas também, pelo sangue, então, transfusão de sangue há muito tempo atrás, né, quando nós fazíamos testes, pelo leite materno também. Hoje, com o tratamento, estão conseguindo reduzir essa transmissão pelo leite materno, né? Mas ainda assim, a principal via é pela relação sexual sem proteção e através de seringas, enfim. E aí, vamos para outra.
como podemos prevenir a contaminação? E aí o pessoal já está colocando, usando preservativos, objetos descartáveis, né? Então a questão da seringa, da agulha, conscientização, fazendo tratamento. É isso aí mesmo. Então, pela via sexual, né? Então tem que usar a camisinha para você não pegar, usar as seringas descartáveis, até mesmo se for fazer uma tatuagem, um piercing, tem que ser descartável, tem que ser estéril. Então, não compartilhar seringas, fazendo o tratamento que você torna a carga viral. Mais para frente a gente vai falar disso. Quando você toma os remédios, a carga viral pode chegar a ficar indetectável. Então, você tá com vírus, mas você não transmite se você seguir o tratamento correto, né? E aí, para a última pergunta, quem que é mais vulnerável para adquirir essa doença? Quem vocês acham que são pessoal mais vulnerável? A Yasmin colocou aqui no chat recém-nascidos. Aqui na nuvem de palavras, qualquer pessoa, todos, crianças. E aí era nesse ponto que eu queria chegar, porque todos sem informação, qualquer pessoa, na verdade, pode pegar essa doença. Não tem um grupo mais vulnerável, qualquer um pode pegar. E aí, por que que é difícil, né? Por que que o preconceito também está atrelado aqui nessa parte? Na década de 80, quando teve um boom de casos, principalmente nos Estados Unidos, os gays eram os mais afetados. Então, basicamente, né, no início, os gays tinham essa doença e aí não sabia como que pegava essa doença, não sabia que doença, o que causava, o que ela causava no corpo. Então, a partir daí, as pessoas começaram a isolar os gays, não ficavam perto, ficavam com medo de pegar. E aí, depois de um tempo, viram que outras pessoas estavam pegando também. Pessoas que usavam drogas, pessoas que faziam transfusão de sangue há muito tempo atrás, né, estavam pegando também, e aí foram descobrindo que não eram só os gays, essa doença não é restrita aos homossexuais, enfim, ela pode atingir qualquer pessoa. E aí parece que disso, né, por ter aparecido primeiro nos gays, ou por ter uma explosão de casos em homossexuais, hoje as pessoas ainda pensam que está restrito a esse grupo, e aí tem esse preconceito. Então, já começa daí, né, essa questão do preconceito como um aspecto de vulnerabilidade, por o pessoal achar que é de um grupo restrito, e não é. Então, eu vou voltar aqui para nossa apresentação. Agora eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês. O vírus HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS. HIV é o vírus causador da AIDS, porém muitas pessoas infectadas pelo HIV podem viver anos sem desenvolver a doença ou apresentar sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas.
A AIDS é uma doença transmissível que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo mais vulnerável para o aparecimento de outras doenças oportunistas, que vão desde um simples resfriado a infecção mais graves como o câncer. Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas e contato direto com sangue infectado são os principais transmissores do vírus. Tenha em mente que você pode se cuidar. O principal método de prevenção é através do uso correto de preservativos. Eles são muito importantes, pois ajudam a impedir que a pessoa seja contaminada pelo vírus. O melhor de tudo é que algumas camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde. E fique tranquilo, picadas de insetos, beijos, apertos de mãos e abraços não transmitem a doença. Seja responsável, cuide de sua saúde e de seu parceiro. Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS. Então, de novo, Em 1982... a questão de como que você contrai o HIV, né? Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas ou pelo sangue contaminado, às vezes até acidente em hospital, então a enfermeira tá com a seringa cheia de sangue e sem querer encostou nela, isso pode acontecer também. E aí, a diferença de HIV e AIDS? Nem sempre a pessoa que está com HIV vai desenvolver AIDS, a doença, que vai influenciar no seu sistema imunológico, né? Vai enfraquecer o seu sistema imunológico. Então, às vezes, a pessoa tem um HIV e o vírus está lá dormente. E, às vezes, depois de um tempo, de alguns anos, ele volta, se reproduz e aí ataca o seu sistema imunológico. E aí, então, agora, eu vou passar um outro vídeo rapidinho para vocês. O primeiro caso de AIDS surgiu no Brasil. Quase nada se sabia sobre a AIDS. Isso era um ano antes do francês Luc Montagnier descobrir que um vírus causava a doença. Ninguém imaginava ainda que aquela seria uma das epidemias mais devastadoras da história. O que havia mesmo era desinformação e preconceito. Em 1983, o Jornal do Brasil anunciava em sua capa: câncer gay no Brasil. Em 1985, ano do primeiro caso de transmissão do vírus da mãe para o filho, nasce o programa de AIDS do Ministério da Saúde. Pelo direito de viver, a sociedade também se organiza. Surge o GAPA, primeira ONG da América Latina na luta contra a AIDS. A ABIA, a primeira a ter uma pessoa soropositiva na presidência. Herbert de Souza, o Betinho. E o grupo Pela Vida, que apoia pessoas com AIDS. Em 86, o governo lança no Carnaval sua primeira campanha, Quem vê cara não vê AIDS. Já se sabia que a ideia de grupo de risco era incorreta. No mesmo ano, as pessoas vão às ruas celebrar o 1º de dezembro, a data é oficializada como o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O ano de 87 traz o AZT, o primeiro medicamento e a primeira esperança real de vida para quem tem a doença. E é criada a Comissão Nacional de AIDS, um espaço que amplia a contribuição da sociedade na resposta à epidemia. A participação social é uma das bandeiras do movimento sanitarista brasileiro, consolidado com a criação do SUS pela Constituição de 88. Com o SUS, começa a distribuição de medicamentos para infecções oportunistas. Infelizmente, esse é também o ano da morte dos irmãos de Betinho, Chico e Enfio. Em 1990, quando o Brasil registra 6.000 casos de AIDS, morre Cazuza, aos 32 anos de idade. Em 91, o primeiro encontro nacional de pessoas vivendo com HIV discutia a terceira epidemia, as consequências de viver com AIDS. Ao mesmo tempo, o Conselho Federal de Medicina proíbe a realização compulsória de testes de AIDS e impede que o médico revele a sorologia do paciente sem sua autorização. 1992 chega com previsões pessimistas. O Banco Mundial afirma que haverá 1.200.000 casos de AIDS no Brasil na virada do século. As ações de prevenção ganham mais corpo. Em 1994, são distribuídas quase 13 milhões de camisinhas. Em 95, o Brasil já produz o AZT e o SUS distribui os medicamentos do coquetel de tratamento para AIDS. São registrados mais de 80.000 casos da doença. No fim de 96, o país aprova a lei que dá início à distribuição gratuita e universal dos antirretrovirais na rede pública de saúde. O Ministério da Saúde gasta 134 milhões de dólares com medicamentos para a AIDS. A voz da cidadania se cala. Betinho morre em agosto de 97, com 61 anos, em casa, ao lado da mulher e dos filhos.
Em 1999, contabiliza a redução em 50% nas mortes, enquanto o país já gasta 336 milhões de dólares com a compra e distribuição de medicamentos para a AIDS. O Brasil começava a produzir o coquetel. No ano de 2000, o Brasil prova que estava seguindo o caminho certo. Contrariando a estimativa do Banco Mundial, 600 mil casos de AIDS foram evitados. O número de casos é inferior à metade das previsões mais pessimistas. E a experiência brasileira começa a chamar a atenção do mundo. 2000 é também o ano da morte de Sandra Brea, uma das primeiras mulheres a assumir a doença. A proporção de casos de AIDS é de uma mulher para cada 2 homens. Em 2001, o Brasil produzia 7 antirretrovirais. Por conta disso, os Estados Unidos processam o Brasil na Organização Mundial do Comércio. O Ministério da Saúde ameaça fazer o licenciamento compulsório dos medicamentos, mas os laboratórios concordam em reduzir os preços. Ao final, a queixa contra o Brasil na OMC é retirada. O tratamento universal é garantido em 2002. 120 mil pacientes recebem medicamentos para o tratamento de AIDS nesse ano. E em 2004, a 8ª Parada do Orgulho Gay reúne 1,5 milhão de pessoas em São Paulo, uma festa de solidariedade e tolerância. No ano seguinte, o Brasil recusa ajuda financeira dos Estados Unidos, que renderia 56 milhões de dólares até 2008. A Agência Americana de Ajuda Internacional exigia a condenação pública da prostituição. Em 2006, pessoas vivendo com AIDS protagonizam a campanha do Dia Mundial. O slogan "Eu me escondia para morrer, hoje me mostro para viver" é projetado em raio laser nas torres do Congresso Nacional. 2007 é o ano que, pela primeira vez, é decretado o licenciamento compulsório de um medicamento antirretroviral. O Ministério da Saúde anuncia a redução em mais de 50% na transmissão de mãe para filho. A primeira fábrica estatal de camisinhas do Brasil é inaugurada em 2008 no Acre. É a primeira do mundo a utilizar látex de seringal nativo. Nesse mesmo ano, a Fiocruz inicia a fabricação do teste rápido. O Ministério da Saúde bate recorde de distribuição de preservativos. Só em 2009 foram 452 milhões de camisinhas. Um ano depois, as travestis preparam material educativo sobre identidade e respeito e lançam uma campanha contra o preconceito. Vários serviços públicos de saúde já tratam as travestis pelo nome social. Em 2011, a Frente Parlamentar em HIV/AIDS é relançada no Congresso Nacional, com a participação de 192 deputados e senadores. 2012 traz a possibilidade de antecipação do início do tratamento entre parceiros. Em 2013, o uso dos medicamentos antirretrovirais é indicado para qualquer fase da doença, independente do CD4. O tratamento como prevenção passa a ser adotado no país por meio do novo protocolo de diretrizes terapêuticas. Impedindo a reprodução do vírus no corpo, a transmissão para outras pessoas também é reduzida. Em 2014, o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais lança, em parceria com ONGs, o projeto Viva Melhor Sabendo, para testar populações de risco acrescido pelo método do fluido oral. E o comprimido 3 em 1, que une 3 antirretrovirais e simplifica o tratamento, é finalmente anunciado, 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E o Brasil continua lutando para que a AIDS seja lembrada um dia apenas como uma história do passado. Seu microfone está desligado, Caio. Desculpa. Então, a gente vai ver agora a parte biológica do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, essa sigla em inglês. Mas... Caio, Oi. faça a sua apresentação primeiro. Se apresente, porque os alunos não te conhecem. Os que estão Tá. Desculpa. Eu sou o Caio, eu sou aluno da residência pedagógica, e a professora Sandra é a nossa responsável, o Rogério também, e a gente está aqui com a Luana para complementar um pouco da apresentação. Eu acho que é isso. Então, a gente vai falar agora um pouquinho da parte biológica do HIV. Essa é uma sigla em inglês que, traduzida, ela é o vírus da imunodeficiência humana. E é importante a gente entender um pouco sobre o vírus, porque é justamente por ver a estrutura que a gente consegue entender o tão bem adaptado que é esse vírus e por que ele está até hoje aí está tendo dificuldades e existe uma luta para poder encontrar a vacina.
O HIV, o vírus da imunodeficiência humana, ele é classificado como retrovírus, porque ele possui material genético RNA. Diferente de nós possuímos DNA, esse vírus possui o RNA e possui uma enzima transcriptase reversa. Por esse motivo, por ele possuir o RNA e a transcriptase reversa, ele é considerado, classificado como um retrovírus. Esse vírus, ele vai atingir as células de defesa do nosso sistema imunológico, chamadas de células TCD4. E é importante a gente saber disso porque é exatamente nessas células que esse vírus vai se reproduzir e usando células de defesa do nosso sistema imune, acaba diminuindo a eficácia do nosso sistema imune, por exemplo, contra outras doenças, nos tornando... Pode passar. Tá, aqui, importante, então, a gente, para entender e ver um pouquinho da estrutura desse vírus, começando pela parte externa, pela camada externa, a gente tem aqui a proteína de envelope, a GP120, e também temos aqui a proteína transmembrana de envelope, GP41. E elas são proteínas importantes porque elas vão fazer o contato com a célula de defesa, a TCD4, e vai permitir que haja o contato entre essas duas células. Depois nós temos a membrana lipídica, depois nós temos a membrana lipídica, essa em roxo, isso. Depois nós temos a matriz proteica, essas bolinhas laranjas. Depois nós temos o capsídeo, que também é uma estrutura usada pelo vírus e usada durante a reprodução do vírus, que é importante e vai ser explicado mais à frente. Depois nós temos também a transcriptase reversa, que é uma enzima que vai fazer a tradução do RNA em DNA, porque esse vírus ele não vai conseguir se reproduzir se ele não tiver o DNA. Então essa enzima vai fazer exatamente esse processo, vai transformar o RNA, que é o material genético desse vírus, em DNA. Depois nós temos também a integrase. O que é a integrase? Ela vai aparar as novas extremidades do DNA do novo vírus para se encaixar no material genético da nova célula, que no caso é a célula de defesa TCD4. Ou seja, essa integrase, ela vai pegar e vai levar também esse DNA novo produzido lá para o núcleo da célula TCD4 para que seja gerado novas DNAs. E também tem a protease. O que a protease vai fazer? Ela vai cortar as cadeias de proteína que vieram produzidas dos ribossomos em sequências menores para que essa proteína seja ajustada para a necessidade da reprodução viral. Pode passar. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Rogério, também faço parte da equipe da residência pedagógica. Sou da biologia, estou com a Sandra trabalhando e hoje vou colaborar um pouquinho com vocês também. Fiquei responsável por trabalhar sobre o ciclo viral, como é que esse vírus infecta uma célula e como é que ele age dentro do nosso sistema. Para começar, vamos começar aqui pelo esse número 1zinho lá em cima que tem, que é com a partícula viral. Como é que tudo acontece? Para que ocorra a reprodução desse vírus, a replicação do vírus, ele necessita infectar uma célula. E a célula que o vírus costuma infectar, que ele infecta, são as células de defesa do nosso organismo, em especial o linfócito TCD4. Ele não vai ter capacidade de infectar outras células, como, por exemplo, uma célula da epitelial, porque ele não tem os receptores. Mas vamos lá, vamos começar. Tem aqui o vírusinho, essa primeira fotinho, número 1. Ele tem um receptor nele, que é o receptor, uma proteína GP120, e ela detecta, ela se liga ao receptor CD4 da célula. Quando ocorre essa ligação, vai ocorrer uma pequena alteração nessa proteína, permitindo que ocorra a ligação de outro receptor, que é o receptor CRC5, esse mais roxinho aqui, parece tipo uma molinha. Quando ocorre essa ligação, vai então começar a fusão da membrana do vírus com a membrana da célula hospedeira. Após isso, ocorreu essa fusão, o capsídeo, essa imagem aqui é o número 2, o capsídeo entra
no citoplasma da célula hospedeira. Ao entrar no citoplasma da célula hospedeira, vai entrar também o RNA viral, que é o material genético do vírus, entra a transcriptase reversa, entra a integrase, entra a protease também. Cada uma vai ter uma função nesse processo de replicação. Tudo começa no citoplasma da célula hospedeira, com a transcriptase reversa. Ela vai ser responsável por transformar o RNA, ela vai traduzir o RNA em DNA. Quando isso ocorre, a integrase ela é responsável por enviar essa fita de DNA ao núcleo da célula hospedeira. Quando esse DNA ele é enviado para o núcleo da célula hospedeira, vai ocorrer o corte, digamos assim, do genoma da célula, e o DNA viral, o genoma viral, ele é inserido no genoma da célula hospedeira. E a partir disso, essa célula que foi infectada, ela se torna escrava do vírus. Que ela para de ter as suas funções que elas têm normalmente e passa a exercer as funções do vírus. A partir disso, começa a ser produzida uma nova fita de RNA. Essa nova fita de RNA, ela sai do núcleo e vai para o citoplasma. No citoplasma, nós vamos encontrar ribossomos. Esses ribossomos vão ser importantes na produção de novas proteínas. A gente vê aqui mais na parte periférica aqui da célula, que é a produção de novas proteínas. Essas proteínas e o RNA vão compor esse novo vírus. Quando ocorre essa produção de novas proteínas, começa a produzir esse novo vírus, ele começa a utilizar a membrana da célula como sua própria membrana. É por isso que, geralmente, o HIV, ele reduz a quantidade de carga viral de células de defesa do nosso organismo, porque como ele utiliza essa membrana da própria célula hospedeira, ele acaba matando essa célula. Aí, ó, ele vai sair da célula por brotamento, sai uma partículazinha nova viral, e a protease tem como principal função deixar esse vírus maduro, porque ele sai imaturo, e como ele se torna maduro, ele, então, é um novo vírus, um vírus capaz de infectar outras células. E aí se dá o ciclo viral. Ele vai infectando várias outras células, e, consequentemente, vai se multiplicando rapidamente, diminuindo as células de defesa do nosso organismo, podendo levar a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela está relacionada com uma baixa quantidade de células de defesa do nosso organismo, possibilitando o surgimento de novas doenças, tal como pneumonia, tuberculose, pode levar a câncer. Por isso é muito importante fazer o tratamento com antirretrovirais quando se tem o diagnóstico positivo do vírus. E com relação ao ciclo, é basicamente isso. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre alguns medicamentos, e é isso. Então, vamos ver aqui alguns dados do Ministério da Saúde e dessas organizações que fazem pesquisas sobre AIDS no Brasil e no mundo. Já começando aqui com um dado do Ministério da Saúde, comparando a taxa de detecção de AIDS em homens em 2009 e 2019, de acordo com a faixa etária, né? E aí, em roxo aqui está 2019, e aí a gente pode observar que nessa faixa aqui, de 15 a 29 anos, aumentou, em relação a 2009, aumentou a taxa de homens com HIV aqui no Brasil. E aí, por quê que aumentou em relação a 2009? E aí, principalmente nessa população jovem, né, de 15 a 29 anos, pode ser o homem mais descuidado ou teve menos, digamos, adesão a essas políticas públicas, né, de divulgação e tal, porque, assim, nos anos 80, 90, que teve uma explosão de casos, tinha muita divulgação sobre a AIDS. Até, eu não era nascida, né, na década de 80, mas eu lembro que até nos anos 2000 se falava muito em AIDS. Hoje se fala, mas as pessoas meio que não ligam, né? Virou uma doença qualquer. As pessoas sabem que existe, mas não se previnem, enfim, não ligam para essa doença. Pode ter sido isso que fez com que aumentasse, né, nessa população mais jovem. Pode ser que essa população mais jovem não viveu aquela época da explosão de casos de AIDS, e aí, então,
meio que não sabe, né, não tem essa experiência de ver esse tanto de casos surgindo, pode ser então a falta de informação, né, e tem o outro dado é das mulheres, a mesma comparação 2009 e 2019 em relação às mulheres, e aí a gente vê que diminuiu no ano de 2019, comparando com 2009, diminuiu todas as faixas etárias na detecção em mulheres. Por que também? Pode ser subnotificação, elas não estão fazendo esses testes também, pode ser, né, que as mulheres não estejam fazendo esses testes, pode ser que elas sejam mais cuidadosas, enfim. A desigualdade de gênero, por nossa sociedade ser patriarcal, machista, ela vai influenciar nesses dados das mulheres, como daqui a pouco eu vou mostrar como que isso pode influenciar. Esse dado aqui de 2019 é de uma organização que também faz estudos sobre AIDS e divulga no mundo inteiro. E aí, ele diz, tá em inglês, mas eu vou falar aqui, em 150 países tem pelo menos uma lei que trata homens e mulheres de forma diferente, e 63 países tem pelo menos 5 ou mais leis que fazem essa diferenciação, né, de homens e mulheres. Em 112 países, o estupro dentro do casamento, ele não é crime. Em 92 países, meninas podem casar antes dos 18 anos. Em 49 países, não tem lei específica contra a violência doméstica. Em 45 países, não tem legislação contra o assédio sexual. Em 29 países, as mulheres precisam pedir pelo consentimento do esposo, do parceiro, para acessar serviços de saúde sexual, reprodutivo, planejamento familiar. Então, essa diferença, né, das mulheres, diferença entre mulheres e homens, e pelo fato da nossa sociedade, né, colocar a mulher como submissa ao homem, então, elas podem ter menos acesso a estudo, menos acesso à saúde, aos testes, porque ela pode ter que ficar só em casa, não pode sair, então tudo isso vai influenciar no diagnóstico, na transmissão de HIV, no aumento do número de casos em mulheres, apesar de que nesse dado que eu mostrei no Brasil, diminuiu em relação a 2009, o número de casos em mulheres diminuiu, mas no mundo está aumentando. Então, ao redor do mundo, principalmente na África subsaariana, as mulheres adultas e jovens, elas continuam sendo infectadas desproporcionalmente pelo HIV em relação aos homens. A dependência financeira, a dependência emocional e a violência que elas sofrem influenciam, porque elas têm que negociar, elas têm que pedir, né, para usar o preservativo. Então, digamos que o homem trai ela com várias outras, e ele pega o HIV, e aí ele vai transmitir para a esposa que está dependendo dele. E a desigualdade gera na questão da educação e no acesso à saúde. Isso faz com que elas não tenham tanto conhecimento, ou, por exemplo, se elas se casam muito jovens, elas não vão saber que existe AIDS, não vão fazer o teste, e aí vão continuar transmitindo. E aí, digamos que ela tem o HIV, e aí o marido, o parceiro, trai com outra pessoa, esse marido vai transmitir o HIV para outras mulheres. Então, a questão da mulher, né, na sociedade machista, influencia a transmissão de HIV, influencia na questão dos testes, na questão do tratamento. Então, vai continuar aumentando o número de casos ao redor do mundo, apesar de no Brasil ter diminuído, mas não é uma regra para o resto do mundo. E aí, no Brasil, esse dado de 2017, meio que quase dobrou, né? O número de pessoas vivendo com HIV em 2006 chegou a 830 mil, a média, em relação a 2005,
com 490. Então, quase que dobrou o número de pessoas que vivem com HIV aqui no Brasil. E aí a gente chega em 3 lacunas, 3 obstáculos para a supressão viral. A supressão viral, quando você está em tratamento e aí a carga viral se torna indetectável, quer dizer que o vírus está lá, mas ele não está se reproduzindo, e aí você tem que fazer o tratamento certinho para isso continuar acontecendo, né? E 3 obstáculos que influenciam na supressão viral é a lacuna de testagem, então cerca de 25% de pessoas vivem com HIV, mas não sabem que tem HIV, então vão continuar transmitindo. A lacuna de tratamento, 15,8% de pessoas têm o HIV, mas não estão em tratamento, não fazem tratamento, então continua transmitindo também. E a lacuna de supressão viral, que são 11,4% de pessoas que têm o HIV, sabem que tem, estão em tratamento, mas o tratamento ainda não está sendo eficaz para reduzir essa carga viral. Então, de novo, continua transmitindo. E aí, dessas 3 lacunas aqui, e cerca de 47%, né, das pessoas estão com a supressão viral, então a carga viral está indetectável, mas dessas 3 lacunas aqui, a gente pode chamar a atenção dessa de testagem, que é a maior delas, né, que as pessoas simplesmente não fazem o teste. E aqui no Brasil, o teste rápido oferecido pelo SUS, rapidinho você faz e já sabe na hora, demora, sei lá, 1 hora, meia hora, para saber o resultado. E aí, é nessa lacuna aqui que a gente tem que focar para as pessoas fazerem o teste, e também, lógico, né, do tratamento. Mas aqui a gente pode comparar aqui com outras formas de preconceito, que nem naquele primeiro depoimento que eu coloquei, que era uma mulher preta, lésbica, então é uma pessoa que já é discriminada normalmente, né, naturalmente. Para que ela vai fazer o teste? Ela vai pensar, e se eu tiver? Eu não vou fazer o teste, se eu tiver, vai ser mais um motivo para eu sofrer discriminação, para eu não conseguir um trabalho, não conseguir estudar, para eu não ter um parceiro. Então, a gente tem que trabalhar isso na nossa sociedade para que todos esses preconceitos não interfiram, vai ser difícil, né, mas não interfiram nesses testes e no tratamento das pessoas que têm o HIV. E aí, como que o estigma afeta as pessoas que vivem com HIV? Também é de uma organização que faz estudos, né, ao redor do mundo, e aí uma pessoa deu um depoimento dizendo assim, minha filha se recusou a ir para o hospital tomar medicação, minha filha morreu por causa do medo do estigma e da discriminação. Então, como que toda essa nossa sociedade influencia no tratamento dessas pessoas, e essas pessoas sem o tratamento, com medo do que os outros vão pensar, com medo de serem, de mais uma forma, serem marginalizadas, elas não aderiam ao tratamento ou simplesmente não vão fazer o teste por conta disso, por medo, né? Por medo e por saber o que vai acontecer, né? Que elas vão ser discriminadas de mais uma forma. Então, como que o estigma leva à doença? Pessoas que já têm HIV, que têm HIV e têm AIDS, profissionais do sexo, a questão de usuário de drogas, de identidade de gênero, da sua sexualidade, todas essas questões são pessoas que, por exemplo, homossexuais, né, lésbicas, enfim, já são pessoas que são marginalizadas, já são discriminadas, já têm pouco acesso à educação, à saúde, a um trabalho, são pessoas que sofrem violência, né, já estão propensas a sofrer violências, e aí tem mais essa questão do HIV e da AIDS. Então, essas populações têm medo de fazer o teste, de dar positivo, de iniciar o tratamento, de contar para os outros que têm. Tudo isso, e essas pessoas com medo, mesmo se elas não souberem, né, que elas têm, elas vão continuar transmitindo. Então, elas têm medo de fazer o teste, e aí, digamos que ela tenha HIV positivo, vai continuar transmitindo, e aí isso só vai aumentando o número de casos.
E aí esse estudo foi feito no Brasil em 2019, com mais ou menos 2.000 pessoas de vários locais com HIV, e aí eu trouxe aqui alguns dados. Em relação à identidade de gênero, cerca de 62% são homens cis, e seguido de 30% de mulheres cis. Então, a maioria homens, de novo, né? Igual aquele dado lá que eu mostrei do Ministério da Saúde, que houve um aumento do número de casos de homem em 2019 em relação a 2009. E aí, seguido, né, de mulher trans, 5,7%, homem trans, 0,4%. E em relação à sua raça, cor, pardos, maioria, né, 37,7%, seguido de brancos, 30,3%. E aí vem preto, indígena e amarelo. Por que eu coloquei essas setas aqui? Porque são pessoas, de novo, que já só pela sua raça, pela sua cor, já são discriminadas e são a maioria que tem HIV aqui no Brasil. Então, todas essas que têm a seta já são discriminadas por sua raça e por sua cor, e ainda tem o HIV. Então, são duplamente discriminados, marginalizados, excluídos da sociedade. E aí, comparando a raça, a cor com a escolaridade, eu vou para esse daqui. Qual é o grau de escolaridade mais alto que você completou? Em relação a brancos, sem educação formal, 2,2% de brancos não tinham educação formal. Em relação a não brancos, 5,2% não tinham educação formal, então o dobro dos brancos. E no ensino superior, terceiro grau universitário, brancos tinham 43,9% dos brancos. Tem ensino superior contra 23% dos não brancos, quase que o dobro também. Então, de novo, essa diferença, né, do grau de escolaridade também vai influenciar tanto na questão de procurar fazer o teste, de procurar o tratamento, de não transmitir para as pessoas, e o medo também de contar para os outros. E aí, essa figura mostra a proporção de pessoas que relataram ter sido diagnosticadas com alguns problemas de saúde. E a maioria, todos esses aqui têm HIV e têm AIDS. A maioria aqui, 47,9%, falaram que tem problema de saúde mental. De novo, afeta tanto o psicológico por conta da nossa sociedade, onde a gente está inserido, por conta desse preconceito que a gente tem contra essas pessoas que têm HIV, né? Então, por falta de informação também. Então, às vezes as pessoas têm preconceito porque acham que se encostar nela vai pegar, então fica longe. Então, fica difícil de achar um emprego por conta disso, de estudar, de ter relações com as pessoas. Então, afeta muito o psicológico, afeta tanto o físico, mas o psicológico também. E aí, um outro relato. Aprendi nesses anos de soropositividade a nunca revelar meu estado de saúde sem ter absoluta confiança na outra pessoa. Decepções, discriminações, preconceitos e outras formas de machucar psicologicamente, quando contei sem ter essa segurança e confiança, deixaram com marcas profundas que nunca cicatrizaram. Então, uma mulher indígena heterossexual, também essa questão do psicológico, né, de como que abala a saúde mental dessas pessoas, de contar, ou às vezes sem querer não, às vezes empregos, né, podem fazer um teste sem a pessoa saber, e aí acaba contando para os outros colegas de trabalho. Então, contar assim, sem ter confiança ou um medo de contar para o outro, ou às vezes você esconder isso só para você, tudo isso vai afetar muito o seu psicológico, e de novo, por conta do preconceito enraizado na nossa sociedade. E aí, a concordância com as frases anunciadas. 81,8% das pessoas concordam que é difícil contar às pessoas que sou soropositiva. Então, pelo medo, né, o estigma do que os outros vão pensar, eu vou pular alguns aqui, vou para esse aqui, ó, 35,7% concordam e sinto culpa por ser soropositiva.
Então, também o que nossa sociedade passa para essas outras pessoas, que elas sentem culpa. E o que mais me chamou a atenção, 21,6%, ser soropositivo faz eu me sentir sujo. Todo pode ser por conta de uma questão meio que moral, por uma questão de culpa, principalmente pela como que se contamina, que é principalmente pela via sexual, né? Então, num país majoritariamente cristão, com a família tradicional brasileira, como é que você conta para o outro como é que você se sente quando que você tem HIV? Como é que você vai contar isso para uma pessoa, para o seu amigo, para a sua família que é cristão? Então, no Brasil, né? Falando aqui do Brasil. Então, o brasileiro é muito conservador. Então, tudo isso vai influenciar, tudo isso vai acabar com a saúde psicológica dessas pessoas, com a saúde mental dessas pessoas, e por isso elas também têm que ter um acompanhamento, tanto para fazer o tratamento, né, com os antirretrovirais, quanto com psicólogos, porque não é fácil viver no Brasil e ser preto, ser mulher, ter HIV, ser homossexual, num país conservador. E aí entra uma outra coisa, ainda nessa questão aqui, que é dos profissionais de saúde, que eles precisam também ser mais humanizados na hora de atender pessoas que podem ter HIV. Então, de não julgar, de ter mais empatia, né, de explicar como que funciona o tratamento. Então, algumas pessoas, elas têm medo de iniciar o tratamento, de ir ao médico, porque tem medo do que esses profissionais vão falar, vão achar, que eles vão julgar. Então, esses profissionais de saúde também têm que ter um tratamento, né? Tem que conseguir tratar de uma forma com mais empatia. E aí ainda, em outros ao redor do mundo aqui, né, a discriminação contra pessoas que têm HIV, elas criam essa discriminação, cria barreira para ter uma resposta, né, para a gente diminuir o caso de HIV. Então, pelo menos 68 países têm leis que criminalizam a não divulgação, a exposição e a transmissão do HIV. E 19 países são conhecidos por terem leis em casos parecidos. Pelo menos 20 países ainda impõem restrições para pessoas que vivem com HIV. Então, você não pode chegar até um país, você não pode entrar no país porque você tem HIV. Isso aconteceu muito quando ocorreu aquele boom, né, de casos nos anos 80, 90. E em 19 países, aproximadamente 1 em cada 5 pessoas que têm HIV relatam que foram negados serviços de saúde, como serviço odontológico, planejamento familiar, sexual, reprodutivo. Então, serviços de saúde estão sendo negados em pessoas que têm HIV, em pelo menos 19 países, né? 1 em cada 5 pessoas relatam que não têm acesso a esses serviços de saúde. E aí, outro relato, o HIV me fez perder o emprego devido ao estigma. Fui testado sem meu consentimento em minha empresa, além de zombarem de mim. Então, e olha só, um homem branco heterossexual, então ele tem todos os padrões de homem, de que não sofre preconceito nenhum, né? Só que, como ele tem o HIV, então ele ele diz aqui, né, que zombam dele por conta do HIV. Então, imagina as outras pessoas negras, homossexuais, trans, né, que já têm esse preconceito, né, já são discriminadas, e imagina essas pessoas com HIV. E aí... Bom, pessoal, vou falar um pouquinho sobre os métodos de prevenção. Vocês já comentaram alguns métodos no início, mas é sempre bom reforçar. Primeiro é sobre a prevenção no contato sexual. Isso diz respeito à utilização do preservativo, da camisinha. Não há por que não usar. O SUS distribui, você encontra em postos de saúde. Tem a camisinha masculina, tem a camisinha feminina. Além disso, a camisinha, o preservativo, ele previne outros tipos de IST, como sífilis, gonorreia, HPV.
entre outros. Há também a prevenção na utilização de materiais perfurocortantes. Isso se diz respeito a materiais que pode levar à contaminação, como agulha de tatuagem, seringas, aquelas agulhas de piercing, cortador de unha, alicate. Esses materiais que não dá para ser descartados, é sempre recomendado que faça esterilização com álcool ou com água fervente, como, por exemplo, cortador de unha, alicate. Também a prevenção no uso de drogas injetáveis. O ideal é não ficar usando as drogas, né? Mas caso aconteça, tem que ter cuidado com as seringas, não pode reutilizar, não pode compartilhar, porque pode ter restos sanguíneos lá, e caso a pessoa seja soropositiva, pode levar à contaminação. E a prevenção na transmissão vertical, isso está relacionado de passar de mãe para o filho. Caso a mãe seja soropositiva e não saiba, é muito importante que faça acompanhamento médico, com infectologista, com pediatra, faça o pré-natal certinho, para prevenir que contraia o vírus. Pode passar. Há também o PrEP e o PEP, que vocês viram falar um pouquinho, caso quem estava aqui anteriormente, que o PrEP é a profilaxia pré-exposição, ela é indicado para quem não teve o contato com o vírus, ela impede que esse vírus infecte o organismo, é um estilo de vida, é um comprimido que tem que tomar diariamente, ele é indicado para pessoas trans, travestis, homens que fazem sexo com outros homens, profissionais do sexo, e quem tem parceiros soropositivos. Também tem o PEP, que é uma urgência, ele tem que ser tomado em até 72 horas, caso tenha se exposto ou achou que tenha se exposto, ou tenha acontecido alguma violência sexual, algum acidente também no trabalho, ele é indicado para essas pessoas, para que não seja contaminado. E além disso, quem vive com HIV também tem um tratamento, que são medicamentos antirretrovirais. Eles, se você faz uso correto, contínuo, seguindo as orientações do infectologista, do médico, você pode se tornar indetectável, é muito provável que se torne detectável. Indetectável também torna intransmissível, você não vai ficar sem o vírus, mas é uma carga viral tão baixa no nosso organismo que ele não é tão detectado facilmente como, por exemplo, como um exame de teste rápido. Então, basicamente é isso. Mesmo esse PrEP, o PEP, mesmo que exista, tem sempre que usar a camisinha, que é o método mais eficiente em todas as relações sexuais, e caso aconteça da camisinha estourar, ou acabou acontecendo, tem que procurar um posto de saúde. E o PEP, ele não é indicado para tomar sempre, ele é tomado durante um período, e não é indicado tomar toda vez, então sempre use camisinha para prevenir qualquer transtorno, qualquer outro IST, e sobre isso, é isso. Pode passar. É importante também a gente estar se testando o tempo inteiro para poder prevenir que nós infectemos, no caso a pessoa que tiver com HIV, outras pessoas, né? Porque é exatamente o fato de você, às vezes, não saber que você está infectado, que você acaba infectando outras pessoas. Para isso, a gente tem o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, ele fica lá na rodoviária. E assim, às vezes nós temos receios de fazer o teste justamente porque existe esse tabu, esse preconceito todo voltado para pessoas que possuem HIV. Então, se você quer fazer o teste, mas se sente confortável fazer sozinho, você pode chamar seu melhor amigo, alguém de confiança que possa fazer o teste com você, que possa estar com você, e te encoraje aí. É importante a gente fazer os testes. Então, tem esse na rodoviária, que acho que fica no segundo piso, o CTA, você dá os seus dados, você consegue fazer o teste lá de graça, e o resultado também sai lá na hora, você consegue saber. Não tem um teste só para HIV, mas também tem para hepatite e sífilis. Você também pode fazer os testes nos postos de saúde, nas UBS, que são as Unidades Básicas de Saúde, com a sua carteirinha do SUS, você vai e consegue agendar esses testes. E também, hoje, nós temos os testes que podem ser feitos em casa, que são os autotestes, o anti-HIV, que você pode comprar na farmácia. E aí, existem dois tipos. O punção digital, que é esse que você faz pelo sangue, você tira uma gota de sangue, você consegue fazer em casa.
e o fluido oral, que é através do fluido oral. Você também compra esses na farmácia e você consegue fazer esse teste hoje em casa. Então é importante fazer os testes e estar se testando pelo menos em 6 meses, principalmente pessoas que têm a vida sexual ativa, para prevenir que você infecte outras pessoas. E caso você tenha, quanto mais cedo você começar o tratamento, mais eficaz vai ser o tratamento e melhor vai ser o combate ao vírus. Bom, gente, e aqui é uma série que eu indico muito para vocês. Tem na Netflix, não sei se vocês já chegaram a assistir. Elas são 2 temporadas, é bem curtinha, mas é muito boa de ser assistida. Ela aborda justamente a questão do HIV e da AIDS nos Estados Unidos, em Nova York, nos anos 80. Ela aborda a questão LGBTQIA+, e afro-americana, como essas pessoas eram tratadas naquela época, a doença gay, mostra como eles eram reprimidos naquela sociedade, tinha centros, locais que eles não podiam entrar, em especial as pessoas negras, não podiam frequentar os mesmos ambientes que as pessoas brancas. Fala também das questões dos barrooms, que eram centros, locais onde esses LGBTs que ia mais costumavam ir. Lá eles politizavam, conversavam, trocavam informações, faziam apresentações, entre outros. É uma série muito legal, eu recomendo bastante assistir. Ela fala também sobre o primeiro medicamento, que foi o AZT, como eram tratadas aquelas pessoas, como funcionava. É bem legal, vale a pena. E é isso. Tem um videozinho que eu acho que é bem legal de assistir na próxima slide. Meu nome é Blenda Silva e eu vivo há 1 ano e 6 meses com HIV. Me chamo Ariadne, sou mestre e doutoranda de psiquiatria. Vivo com HIV há 20 anos. Meu nome é Walter Sabino e eu vivo com HIV. Eu me infectei em 1999. Eu tinha 18 anos, tinha muito pouca informação a respeito do HIV. Falar em HIV era falar diretamente em AIDS, que era falar diretamente em morte. Hoje em dia a gente consegue falar apenas em pessoas que vivem com HIV e que não vão nem precisam adoecer de AIDS se não quiserem. Eu considero extremamente importante o Dia Mundial, porque é quando a campanha tem maior visibilidade e quando a gente consegue alcançar o maior público possível, porque muitas pessoas hoje, ainda com toda a informação, desconhecem a AIDS, desconhecem o HIV. Basta a gente conseguir o que a gente está tentando hoje, ter um mundo melhor, com menos preconceito, para que as pessoas que se descubram com HIV tenham mais segurança de pensar em tratar e não o tempo todo em se defender. As pessoas que vivem com HIV, elas são seres humanos, têm sentimento, têm sonhos. E dentro desses sonhos também pode haver o sonho de um relacionamento. Hoje em dia existe N formas de se prevenir que vão além da camisinha. Existe em todos os postos de saúde uma mandala de prevenção que a gente pode procurar. Então, se a gente pode se prevenir, é o melhor caminho. Também vale ressaltar que as pessoas que são soropositivas realizam seu tratamento, tomam suas medicações, zeram a sua carga viral, ficam indetectáveis e já não transmitem mais o vírus. Me tornar indetectável possibilitou o maior sonho da minha vida ser realizado, que foi a minha cirurgia transgenitalizante. Desde que nasci, meus exames através do SUS, sempre peguei minha medicação através do SUS. A gente busca ajuda, até porque isso também é muito importante, a gente nunca estar sozinho. O meu recado para os novos soropositivos é que eles deixem de se importar com o que a sociedade vai pensar ao seu respeito e façam a adesão ao tratamento. Eu acho que o maior vírus que tem hoje em dia, o vírus que mais mata, está sendo o preconceito, porque ele desestabiliza as pessoas, ele enfraquece as pessoas. Vamos trocar o ódio pelo amor. Qualquer opinião que fique fora do parâmetro da ciência, ela é preconceito. É possível viver com HIV, mas a AIDS ainda existe. Informe-se sobre prevenção combinada no SUS e proteja-se. Acesse aids.gov.br. Então, foi isso. É importante não a gente saber, né, que tem um tratamento que você pode ficar com a carga viral indetectável, só que a melhor forma ainda é a prevenção. E é isso. É isso, pessoal. Façam teste, não sejam preconceituosos com as pessoas assim, eles também têm sentimentos. Já perdi pessoas para AIDS. Conheço pessoas que vivem super bem. E é isso. Obrigado. Obrigado, gente, pela oportunidade.
Alguém quer abrir o microfone, fazer perguntas, comentar? Pode ficar à vontade. Eu queria contar uma historinha. Diga, Sandrinha. A gente falando, né, de preconceito e como ele está, né, assim, na sociedade, e eu sempre bato muito na tecla da gente romper preconceitos dentro da escola, né, porque a escola, ela produz, né, preconceitos também, e ela reforça preconceitos, né, e aí eu me lembro de uma época que eu trabalhei numa escola em Samambaia, lá no 414, e aí, num dia, eu recebi alguns alunos na sala para dar uns recados, né, e um deles era um garoto gay, e como os meninos na outra aula falaram, né, que ele apresentava, né, assim, um estereótipo de, bem, assim, afeminado, né, e isso a gente sabe que incomoda as pessoas. E teve um grupinho na sala que ficou, né, fazendo gracinha, e aguardei, né, que o grupo desse o recado e saísse, e aí quando eles saíram, eu fui dar uma chamada na turma, né, naquele grupinho de colegas que estavam ridicularizando o garoto. E aí, naquele momento, eu perguntei para eles se eles gostavam muito de mim, porque a gente sempre teve uma relação muito boa, né, e aí eu fui fazer uma comparação boba, né, eu falei assim, para eles, se eu revelasse alguma coisa sobre a minha vida ali naquele momento, se mudaria na qualidade da minha aula, se mudaria o que eles pensavam sobre mim, né? E aí eles ficaram assustados com que tipo de revelação eu faria, né? E aí eu disse para eles assim, eu sou portadora do HIV. Aí a turma ficou paralisada. Não, professora, não pode, a senhora não tem cara de quem tem HIV. Como se HIV tivesse cara, né? E aí eu disse, eu convivo com HIV há 10 anos. Não, professora, mas a senhora é casada e tem filhos. E eu disse, qual é o problema? Quem tem HIV pode casar, pode ter filho, pode trabalhar, pode ter uma vida normal. E aí, a partir disso, claro, não era verdade, mas eu usei aquilo ali para mostrar para eles como que, quando a gente descobre algumas coisas das pessoas, a gente muda a leitura que a gente faz dela, né? E aí eu deixei aquilo na escola, eu não desmenti, né, o que eu tinha falado, e em poucos minutos a Rádio Corredor se encarregou de transmitir para a escola inteira que a professora de biologia tinha HIV. E eu percebi um distanciamento de alunos e de colegas professores a partir dessa informação bombástica dentro da escola, né, de que a professora tinha HIV e que... Então, assim, colegas que sentavam perto de mim não sentavam mais, se preocupavam em olhar qual era o copo que eu estava tomando a água, para ninguém correr o risco de pegar o mesmo copo, né? E aí, depois de mais ou menos um mês, eu levei essa questão para a coordenação, né? De como eu observei o distanciamento, não só dos alunos, como principalmente dos colegas professores. E aí eu coloco isso para a gente mostrar que está dentro da escola, né, que infelizmente está dentro da escola. E muitas vezes as pessoas têm essa informação de como se transmite o vírus, né, de que você não pega, mas há um estigma entre as questões da sexualidade, as questões de infecções sexuais, principalmente quando se trata de HIV/AIDS, né? Então, assim, a gente precisa discutir mais para a gente romper, né, com essas informações equivocadas e para a gente combater o preconceito e a discriminação. E, assim, quero parabenizar vocês, professora Luana, os meninos da residência, que produziram material muito bacana para esse momento. Parabéns, viu? Foi muito legal. Isso é tão presente, atual, que nem o Tom falou aqui, que Pose é uma série tão incrível, e ela se passa no século passado, mas parece que é tão atual, que o preconceito ele é tão grande ainda, que afasta as pessoas olham com nojo, não pode tocar, não pode beijar. Sim. Que parece que é uma coisa de fim do mundo, só que uma pessoa vive tão normal, pode amar, tudo. E o preconceito, ele torna as pessoas cegas, né? Eu lembro que eu tive um chefe, tinha uma outra escola que eu trabalhei, ele era vice-diretor da escola e ele era portador do HIV. E a gente sempre estava junto, né, eu tinha muita amizade com ele, e uma colega minha, professora de ciências, né, que a gente supõe que tenha conhecimento, pelo menos, né, dessas questões,
ela chegou para mim uma vez para me dar um conselho, porque ela me disse que eu era muito amiga, estava muito próxima dele, e que eu tinha filho, tinha que, né, se preocupar comigo, e eu dei uma de desentendida, né? Falei, não estou entendendo o que você está falando. Não, porque você precisa manter uma certa distância do Cris, porque, você não sei se você sabe, mas ele tem HIV. Quer dizer, eu ouvi isso de uma professora de ciências, né, que dá aulas, que forma opinião. Isso é muito preocupante isso. É bem triste essa situação. Eu convivo com quem tem e, tipo assim, normal, não tem diferença nenhuma. Só que o preconceito é tão grande que a gente vê até ver, sabe? Quando as pessoas falam, se afasta, se ele tá conversando com alguém e acaba Sim. contando, a pessoa para de falar, some. Isso é Eu bem triste. participei de um seminário em 2008 que se chama CEAIDS. E lá eu conheci várias pessoas, né? Vários jovens que convivem com HIV. E aí eu conheci a Micaela. A Micaela é de São Paulo e ela contraiu HIV pela transmissão vertical, né? Então, a mãe tinha HIV, provavelmente não fez acompanhamento pré-natal e não fez, né, o uso de medicamento antirretrovirais, medicamento de barreira, não fez, né? E aí, a filha contraiu. E a Micaela começou o tratamento, ela disse que o tratamento dela iniciou por volta de 1 ano e meio, 2 anos, e quando eu a conheci, ela estava com 21 anos e gozava de plena saúde. Então, assim, hoje a gente vê, por exemplo, pessoas que convivem com câncer sofrem muito mais do ponto de vista, né, físico, da aptidão física, do que as pessoas que convivem com HIV. Isso não quer dizer que a gente tem que relaxar com, né, com o preservativo, com as medidas de prevenção. Não é isso. É para a gente desmistificar, porque o que mostravam para a gente, o que, em algumas vezes, até setores da saúde, eu me lembro de uma vez receber um setor da saúde na escola falando sobre ISTs, que na época a gente falava da ISTs, e aí quando ele falou de HIV, a imagem que ele mostrou foi de uma pessoa em estágio terminal da AIDS. E assim, atormentando e colocando que uma pessoa com AIDS, com HIV não podia trabalhar, que não podia isso, e era, né, da saúde. Então, assim, o que é importante nessa discussão é, claro, a gente falar de prevenção, mas a gente falar que existe um tratamento, que as pessoas têm uma vida normal, né, que as pessoas, às vezes, são mais saudáveis do que outras que não têm nenhuma infecção. Então, assim, essa é o ponto importante da nossa discussão sobre esse assunto, né? É falar em prevenção e falar que existe tratamento e que o tratamento possibilita uma vida normal, né? É isso. Isso mesmo. Mais algum comentário? Bom, então a gente quer agradecer imensamente, professora Luana, né, residente Rogério, Caio Vitor e todos os demais que estavam presentes na residência, professora Sandra, pela orientação também dos residentes, e só reforçar mesmo o quanto é importante a gente ter informação, né? As informações, elas fazem com que a gente quebre, né, esses preconceitos, essas ideias preconcebidas sobre, né, o assunto. E, mais do que nunca, elas nos ajudam, né, a nos proteger e a cuidar dos outros e outras, né, que a gente quer bem, que a gente convive. Então, mais do que nunca, a gente é preciso esse tipo, a informação, a gente fazer a informação circular, porque, infelizmente, como a Luana colocou, a gente tem aí, né, uma desinformação organizada, né, e tragicamente fazendo parte de poder executivo, legislativo, né, judiciário, enfim, nas instituições, né, que são as que são bases muito importantes, né, sim, organizada e presidida, justamente, que seriam as nossas referências, né, como divulgadoras da ciência, né, das informações que ajudam as pessoas, né, porque elas destroem, né, e a intenção é destruir mesmo. Então, por isso que a gente tem que somar, fazer isso, somar para a resistência, né, em relação
a essa política ruim, né, essa política nefasta, né, nada cidadã, né, que a gente tem enfrentado. E que a gente já enfrentava, né, mas que agora é mais complicado porque ela está aí no executivo, né, ela não sempre esteve no legislativo, né. Enfim, então aí a gente segue na resistência, né, isso, justamente, legitimando, né, esses crimes, né? Porque é crime você divulgar falsas informações, né? Falsas ideias, enfim. E aí vocês super contribuem, né? A gente quer agradecer em nome da escola a aula e a fala e esse compartilhar de conhecimentos. E que é uma alegria ter vocês na escola, e a gente fica muito feliz que vocês estejam aqui nessa semana. E a gente encerra essa semana com muita alegria, assim, foi muito bom, a gente escutou muitas coisas interessantes, e eu fico muito feliz. Eu acho que, né, se algum estudante também quiser comentar o que gostou, vocês estão se manifestaram no chat, né, vocês receberam vários obrigados, né, agradecimentos e parabéns também pela aula. A gente agradece, parabéns pela aula. Flavinha, e eu super acho que a próxima semana temática vai ter que vir com esse tema, né? Eu acho que, claro, muitas coisas marcaram ao longo dessa semana, não é? Mas, sem dúvida, eu acho que essas duas apresentações, né, de gênero e sexualidade, e essa agora do HIV, enfim, tudo mais, e até à luz do que a Sandra já vem me cobrando há alguns anos, desde quando ela... Eu estou tendo um orgasmo múltiplo ao ouvir isso. Mas não é uma concessão de chefia, é porque a gente não... Acho que não teve muito tempo, né, Sandrinha? Não, sim, claro. Acho que a gente não teve, depois acabou vindo a pandemia, tanto é que... você já vinha conversando para esse ano, a gente tentar fazer algo nesse sentido, até a gente tinha conversado se não colocava um PD de sexualidade e tudo mais, enfim. Sim. Mas eu acho que é um pouco isso, eu acho que a próxima semana temática, vamos descansar um pouquinho dessa, claro. Mas nós vamos fazer um cineclube, Flavinha, de sexualidade. Vai precisar investir uma semana, assim, sei lá, vou pensar algo nesse sentido, para a gente poder trazer essas discussões, né, logo virar aí a Semana para a Vida, que certamente não vai dar para a gente fazer as Olimpíadas de novo, e a gente pode pensar em fazer uma Semana para a Vida nesse sentido, né, já que está no calendário mesmo previsto, em maio, enfim. Mas acho que é um pouco isso. E, claro, também, aí como a Sandra disse lá no grupo, que de vez em quando eu vou dar uma xeretadinha, né, antes ela estava sozinha, agora ela tem os residentes para poder tratar essas... Com certeza, nós temos um grupo massa aí agora para encabeçar isso aí. Então, quer dizer, acho que um pouco isso, né, e somar também com os estudantes, é muito legal, não é, para que eles entendam que, claro, acho que a Sandra uma vez falou isso para a gente, né, toda essa questão de desenvolvimento que eles estão passando, não é, que nós passamos e ainda estamos passando também, não é, físico, mental, corporal, e que é costumeiramente chamado de puberdade, não é, quando bem orientado, quando bem formado, quando partilhado, dialogado, conversado, certamente eles, e nós, estaremos também melhores informados, informadas. Eu acho que isso é muito legal. Quem sabe já fica aí a provocação para a gente pensar nessa semana seguida da gratidão por essa semana, não é? Aos residentes, aos docentes, Flavinha, maravilhosa aí no trabalho, né, de preparação, gastou as 2 semanas de Natal, Ano Novo, pensando, convidando, preparando, conversando com as pessoas, enfim, show demais. Virá a próxima eleição, viu, Flavinha? Fica a dica. Enfim, minha gratidão aí por vocês que prepararam, mas em especial a você que se dedicou aí para que essa semana acontecesse. E aos estudantes, claro, nem todos estão aqui, mas estudantes que participaram, enfim, que foram presença, e isso é muito bonito e muito digno, não é? Eles precisam participar, esses momentos é para eles, e que bom que a nossa escola pode abrir a porta da casa, porque nós estamos em casa, né? Até os que estão na Inglaterra estão em casa, ô louco, hein? Ou seja, estamos em algum lugar de portas e corações abertos para que o aprendizado, o ensino, enfim,
o debate, supere as barreiras, né, e de fato faça acontecer no dia a dia da nossa vida. Gabriel, Oi, Simone. eu vou até aproveitar o momento, já que você está falando aí, a gente, né, falando dos meninos, a presença deles na escola, e aproveitar a professora Luana, que assim, nessa situação de pandemia, ensino remoto, né, a gente acaba tendo uma certa dificuldade deles conseguirem, né, cumprir todo o trabalho deles, a carga horária que eles têm, de regência. Então, assim, se a gente puder ampliar os espaços junto aos professores de biologia, viu, Luana, para que eles possam atuar em regências nos 2 turnos, porque a gente está com dificuldade de conseguir regência só no meu horário, porque é só uma quinta-feira, e eu tenho 10 residentes. Né? Então, assim, a gente vai precisar, e aí, como eles estão, eu sugiro que a gente use e abuse deles. Não, Nossa, é isso. biologia, Luana. Com todo respeito. Tô rindo, já vou responder outra ouvidoria por abuso. Mas, não, eu acho que é um pouco isso, Sandra. Assim, posso dar um spoiler, ainda está em diálogo, mas muito possivelmente o PD de matemática vai sair da nossa grade e vai entrar o PD de projeto de vida, não é? Em vistas aí o novo ensino médio que tem pedido. E o projeto de vida está pensado exatamente para a carga de biologia. Olha que nós estamos conversando, porque o projeto de vida não é só assim para, né, não vamos dar aula de que não vamos ser coaching dos estudantes, acho que não é muito por esse lado que a gente quer ir. Não, eu acho que o projeto de vida é quando a gente consegue colocar aquela pessoa entendendo o local que ela está, né, o meio que ela vive, jogando ela para frente, né, tornando ela aí cidadão, cidadã crítico. Acho que isso é um projeto de vida. A gente não quer aqui fazer o cidadão investir na bolsa para enriquecer e depois humilhar os outros da onde ele está. Acho que não é muito esse o projeto de vida que nós queremos numa escola pública. Olha, Flavinha, dá uma área de biologia social, ó. Tamo junto. Então, ele está pensando mais ou menos por aí, Vou precisar de uma coordenadora nessa área aí. Enfim, só dando esse spoiler para vocês, acho que vai ser ótimo. E eles vão super se inserir nesse meio, com certeza. Tomara que dê certo, vamos ver. Tomara. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Educação muda vidas, né? Então, estamos aí para isso. Verdade. Contem com a gente. Só queria agradecer também aos residentes, a Sandra, a Flavinha, que tem super paciência comigo. Vocês ajudaram, contribuíram bastante para hoje e também ao longo do semestre. E se eu estiver na escola esse ano, podem contar com minhas aulas, que vocês participam também. Luana, ter paciência com você é fácil, o teste da Flavinha sou eu. Ela testa comigo, você... Flavinha, deixa para você aí, galera.